Você acredita que a cruz é o símbolo mais sagrado do cristianismo? E se eu te dissesse que isso pode ter sido uma invenção manipulada ao longo dos séculos? O verdadeiro símbolo de Jesus não era uma cruz, e sim algo que foi deliberadamente escondido pelos poderes religiosos para controlar a espiritualidade do povo. Esse símbolo carregava uma energia ancestral, um poder de transformação interior que, se revelado, poderia libertar milhões da culpa, do medo e da alienação espiritual. Mas por que esconder algo tão importante? Ao longo da história, instituições tentaram manter o domínio sobre a fé, escolhendo o que você deveria venerar e o que deveria ser esquecido. Nos próximos instantes, você vai descobrir o que foi ocultado por séculos, o que Jesus realmente carregava como marca divina e como isso pode reacender sua conexão com o sagrado. No final, você não verá mais sua espiritualidade da mesma forma. Prepare-se para mergulhar num mistério que pode transformar não apenas sua fé, mas seu próprio espírito. Meu nome é Rafael, e por muitos anos eu vivi uma fé silenciosa, marcada mais por medo do que por libertação. Eu cresci vendo a cruz pendurada em cada parede, em cada pescoço, como um lembrete do sofrimento. Era como se Deus estivesse sempre me observando, julgando, esperando que eu falhasse. Até que, durante uma viagem à Turquia, entre manuscritos antigos e histórias que nunca chegaram às igrejas, eu me deparei com algo que mudou tudo. Um símbolo simples, circular, que os primeiros seguidores de Jesus usavam antes mesmo da cruz ser reconhecida como marca cristã. Ali eu chorei, porque percebi que durante toda a minha vida, minha fé tinha sido moldada por símbolos de dor, e não de renascimento. Mas naquele momento, entendi que a verdadeira essência da mensagem de Jesus não era sacrifício, era transcendência, e isso estava sendo escondido. Desde então, minha missão tem sido mostrar que existe algo além da culpa, que existe uma espiritualidade que cura, não que condena. E tudo começa com a verdade sobre esse símbolo esquecido. Hoje eu vou te mostrar o que ninguém quer revelar, mas esteja preparado, porque uma vez que você vê, não tem mais como desver. A cruz como símbolo só começou a ser usada séculos após a morte de Jesus. Os primeiros cristãos sequer a desenhavam. Pelo contrário, o símbolo mais usado por eles era o peixe, conhecido como Ichthys. Mas havia outro ainda mais antigo, encontrado em cavernas e manuscritos do deserto, um círculo com um ponto central. Esse símbolo, que representa o sol interior, a centelha divina, o Cristo interno, era a verdadeira marca da transformação. Jesus falava disso o tempo todo. O reino de Deus está dentro de vós. Então, por que trocaram esse símbolo por um instrumento de tortura? Aqui começa o controle. Quando o Império Romano se apropriou do cristianismo, eles precisavam de uma imagem forte, dramática, que mantivesse o povo sob submissão. A cruz, nesse contexto, deixou de ser símbolo de vitória espiritual, para se tornar ferramenta de culpa e sofrimento. E essa inversão foi tão bem feita que por gerações ninguém questionou. Mas os manuscritos do Mar Morto, os evangelhos gnósticos e a tradição esotérica cristã contam outra história, uma história de despertar. E tudo leva a esse símbolo oculto, que em breve você vai conhecer. Segundo Elaine Pagels, pesquisadora de Harvard e referência mundial nos textos gnósticos, os primeiros cristãos viam Jesus como um mestre iluminado, não como um mártir sangrento. Ela explica que o símbolo da cruz só ganhou força após o século IV, com o imperador Constantino, que usou a imagem para unificar poder e religião. Já os essênios, grupo místico ao qual muitos estudiosos acreditam que Jesus poderia ter sido próximo, utilizavam símbolos de energia, harmonia e ciclos, não de punição. No Egito Antigo, o Ankh
uma cruz com um laço, era símbolo de vida eterna, e alguns defendem que essa imagem foi posteriormente distorcida pela Igreja Romana. Até mesmo nos escritos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, Jesus nunca menciona a cruz como seu símbolo. Ele fala de luz, de autoconhecimento, de reconexão com o divino interior. Essas fontes revelam que a fé verdadeira não era baseada no medo, mas na recordação de quem realmente somos. Por que então essas informações são ignoradas nos sermões modernos? Porque o verdadeiro símbolo de Jesus não impõe, ele liberta. E esse conhecimento pode mudar tudo. Mas o que exatamente era esse símbolo? Você está prestes a descobrir. Você já percebeu que em nenhuma fala direta de Jesus nos evangelhos canônicos ele menciona a cruz como símbolo a ser carregado literalmente? Quando ele diz, tome sua cruz e siga-me, muitos estudiosos afirmam que falava de um fardo interno, não de um objeto físico. Agora preste atenção. Em escavações feitas na antiga cidade de Antioquia, os arqueólogos encontraram inscrições de círculos concêntricos com uma pedra central, um símbolo quase idêntico ao que aparece em tradições do Oriente, representando o centro espiritual, o ponto onde o céu toca a alma humana. Esse símbolo foi repetidamente riscado, apagado ou substituído em várias ruínas cristãs primitivas. Por quê? E mais, nas catacumbas cristãs de Roma, antes do século IV, há representações de Jesus como o bom pastor, com o cajado, mas não como crucificado. Isso muda tudo. A imagem de Jesus crucificado só se popularizou séculos depois, durante os concílios da Igreja, quando a narrativa da dor se tornou mais importante que a mensagem de luz. Mas esse símbolo antigo, esse que Jesus e seus seguidores realmente usavam, está voltando à tona. A pergunta é, por que ninguém fala sobre ele? Lembra do Rafael, aquele que descobriu esse símbolo esquecido na Turquia? Ele não apenas encontrou uma nova forma de enxergar sua fé, ele reencontrou a si mesmo. Estudos da psicologia transpessoal mostram que símbolos têm poder profundo sobre o inconsciente. E quando você se conecta com um símbolo de renascimento e não de punição, sua mente começa a libertar traumas, medos e culpas herdadas. A cruz, quando vista apenas como dor, reforça arquétipos de sofrimento. Mas o símbolo solar, o ponto no centro do círculo, representa a integração. É o retorno ao centro, à consciência, ao eu superior. Rafael relatou que, depois dessa descoberta, seus sonhos mudaram. Ele passou a ter visões de luz, sentiu mais paz nas meditações e uma alegria que não dependia mais da aprovação externa. Ao adotar esse símbolo em sua vida, algo silencioso e poderoso aconteceu. Ele parou de buscar Deus fora e começou a reencontrá-lo dentro. Esse é o verdadeiro legado de Jesus, não a morte, mas o despertar. Você pode também vivenciar isso. Não é necessário renunciar à sua fé, mas sim aprofundá-la. Ir além da superfície para tocar o divino com consciência. E tudo começa quando você se liberta da imagem que te aprisiona. Talvez, nesse exato momento, você esteja olhando para a cruz no seu pescoço, com olhos diferentes. Não se trata de rejeitar o que foi ensinado, mas de lembrar que, antes de ser um dogma, a fé era uma experiência viva, transformadora, secreta. E essa experiência estava codificada num símbolo que, durante séculos, foi varrido da história. Ele ainda está escondido em vitrais apagados, manuscritos esquecidos e até na arquitetura de antigos templos. A pergunta que fica é: por que esconderam isso de você? O que aconteceria se milhões despertassem para essa verdade? A resposta: talvez nem todos estejam prontos para ouvir. Mas se você chegou até aqui, é porque sente que algo dentro de você está despertando. E este vídeo foi apenas a primeira peça desse quebra-cabeça.
porque o verdadeiro símbolo de Jesus não era feito de madeira, era feito de luz.